Olá, tudo bem? Meu nome é Neuza Alves, eu tenho 40 anos e gostaria de estar compartilhando com você uma parte da história da minha vida. Hoje é dia 17 de outubro de 2022, já se passaram 14 anos de quando eu descobri o câncer de mama. Eu descobri o câncer de mama aos 26 anos, no ano de 2008. Foi uma fase muito difícil da minha vida, mas que graças a Deus e a minha fé em Deus, eu consegui passar por esse momento difícil com a ajuda da minha família, do meu esposo, que na época era meu namorado, e dos meus amigos também. O câncer de mama é uma doença que se forma nas células da mama. Ocorre em mulheres e raramente em homens. É uma doença que requer muita atenção e cuidado. Por isso, a importância do autoexame das mamas, porque através do autoexame da mama, você pode estar percebendo alguma alteração, alguma anormalidade e a partir daí estar procurando um atendimento médico. Bom, minha história começa há 40 anos atrás. No meu parto, minha mãe teve um quadro de eclâmpsia e veio a falecer. Eu nasci prematura, de 8 meses, e fiquei com várias complicações após o nascimento. E fui desenganada pelos médicos. E após ser consagrada a Deus na igreja, eu fui curada. Eu fui criada pela minha tia, por parte de mãe, Deolinda de Castro. Não me faltou amor, carinho, estudo. Ela me criou como uma filha. Não faltou nada para mim, não faltou nada que uma criança necessitasse ter. O tempo passa e na minha fase adulta, a minha tia, por parte de mãe, é diagnosticada com câncer de mama. Neste tempo, ao participar de uma palestra sobre câncer de mama na faculdade, eles enfatizaram a questão de investigar possíveis casos de câncer de mama na família, vindos por tias por parte de mãe. Eu já tinha um fibroadenoma na mama, que é um nódulo que eu já acompanhava, ele não crescia, ele não mudava de forma, e a minha ginecologista só acompanhava de 6 em 6 meses com ultrassom para poder ver se ia ter alguma evolução, mas não tinha, não crescia, não mudava de forma. Mas após esse diagnóstico de câncer de mama da minha tia, eu resolvi investigar mais a fundo. Então, a partir daí, começou a minha saga para conseguir o pedido de exame, a mamografia. Essa médica ginecologista que já me acompanhava, eu retornei nela e contei para ela a questão de caso de câncer de mama na família, que tinha surgido, de tia por parte de mãe, e se ela podia passar um exame de mamografia, porque eu gostaria de investigar mais a fundo. Ela, a princípio, disse que não tinha necessidade, porque não tinha indicação, eu tinha apenas 26 anos, não tinha necessidade de estar fazendo a mamografia, mesmo com o caso de câncer de tia por parte de mãe. Então, ela não ia passar, ia continuar mantendo as ultrassons de 6 em 6 meses. Tendo em vista isso, eu resolvi trocar de médico. Procurei uma outra médica ginecologista, expliquei a mesma situação para ela. Ela também não queria passar o exame e, por insistência minha, ela resolveu passar. Mas, assim, já me dando a garantia de que o resultado com certeza seria negativo, por conta de ser um histórico na família que ela não considerava que provavelmente eu teria o câncer de mama, e pela indicação da idade, né? Por ser nova, ela também não acreditava, mas mesmo assim, ela passou o exame de mamografia. Bom, no dia do exame eu estava bem tranquila, porque depois de 2 médicas dizendo que provavelmente não daria nada no exame, então eu fui, mas fui bem tranquila fazer o exame. Fui fazer o exame um sábado à tarde, em Caxias, no Labs, e ao chegar lá, né, me prepararem para o exame e a técnica de radiologia começar a me dar as orientações e fazer os exames, ela foi levando as fichas para a radiologista e foi mostrando como estava o exame para ver se precisaria repetir, se a posição tinha ficado boa, se tinha saído tudo direitinho. E quando ela retornou na sala, ela retornou me fazendo algumas perguntas, perguntando se eu já tinha amamentado,
perguntando se eu tinha caso de câncer na família. E aí eu já fui ficando um pouco desconfortável com aquilo, porque falei, poxa, será o que houve? E eu relatei para ela que eu não havia amamentado ainda e que havia um caso de câncer na família, sim, por parte de tia, por parte de mãe. Ela retornou à sala da radiologista e quando voltou para a sala de exame, já voltou com a radiologista dizendo que ia liberar o meu laudo na segunda-feira e que era para eu procurar um mastologista o mais rápido possível. Bom, como eu disse a vocês, eu fiz o exame no sábado. Na segunda eu estava de plantão, então eu não fui buscar o resultado do exame. E quando foi por volta das 17 horas, o telefone do meu setor tocou e era a médica radiologista que havia feito o meu exame, dado o laudo, ligando para mim, querendo saber quando que eu ia pegar o laudo, que era para aquela mesma semana eu procurar um mastologista, que era sério. E já pediu para tentar falar também com alguns médicos que fizeram os outros exames de ultrassom, de acompanhamento, querendo saber mais a respeito de outros laudos. E eu falei, bom, então realmente a coisa é séria. Vou buscar o laudo e ver o que está acontecendo. No dia seguinte, fui buscar o laudo e marquei uma consulta com o mastologista. Tive a ajuda de vários colegas para poderem estar correndo e conseguir marcar uma consulta o mais rápido possível. Conseguimos marcar a consulta com o mastologista e ele solicitou uma biópsia. Fui fazer a biópsia e após 15 ou 20 dias saiu o resultado, que infelizmente deu positivo, eu estava com câncer de mama. Então, após esse resultado foi tudo muito difícil, né? Porque meu mundo caiu. Eu estava cursando a faculdade, com planos de casar, né? Faculdade de enfermagem, já faltando uns 2 anos para terminar minha faculdade de enfermagem, em planos de casar, ter filhos e, enfim, recebo aquela notícia, bum, câncer de mama. E agora, como é que vai ser? Ter que operar, vai cair cabelo, fazer quimioterapia, perde a mama toda, não perde, qual o tratamento? Então, são muitas informações, né, que chegam pra gente e foi um desespero tremendo, foi muito difícil. E aí, voltando no mastologista, ele viu o resultado da biópsia, então decidiu que era cirúrgico, que não teria necessidade de fazer a radioterapia nem a quimio naquele momento, que era um tratamento cirúrgico e era um tratamento cirúrgico total, era uma mastectomia total, eu ia perder a mama esquerda toda, eu tinha apenas 26 anos. E a princípio ele não poderia estar fazendo ele não achava viável fazer um reimplante mamário, sendo que eu era muito nova, eu tinha apenas 26 anos e aquilo me incomodou. Falei, poxa vida, será que não tem como fazer um reimplante? Ele, não tem como, porque depois vem o tratamento, você vai fazer radioterapia, pode retrair a prótese mamária e você tem que passar por um outro procedimento cirúrgico. Quer dizer, não tem necessidade disso, a gente opera, trata e depois faz o reimplante mamário. Mas aquilo não me deixou confortável, então, com a ajuda de uma amiga minha, Michele Pinto, eu resolvi trocar de médico. Fui apresentada a um outro médico do centro cirúrgico de onde eu trabalhava e ele, vendo o meu caso, vendo os exames, vendo que eu era nova, resolveu fazer o procedimento cirúrgico e o reimplante mamário ao mesmo tempo. Então, eu fiz a mastectomia total e o reimplante mamário ao mesmo tempo. Então, após o tratamento cirúrgico, né, a cirurgia, que eles retiram o câncer, né, esse material é enviado para a biópsia novamente, para o médico depois, o oncologista, poder decidir qual tipo de tratamento que vai ser mais viável para o paciente. Para mim, na época, ele passou 40 sessões de radioterapia, ele não viu necessidade de fazer quimioterapia, então fiz 40 sessões de radioterapia e iniciei o tratamento com hormonioterapia, com tamoxifeno, que eu teria que estar fazendo durante 5 anos. Então, eu falei sobre a questão da cirurgia, mas na semana
antes da cirurgia, na semana do Dia dos Pais, domingo Dia dos Pais, eu fui visitar meu sogro, pai do meu namorado, e no caminho eu fui assaltada. Fui empurrada, caí, ralei joelho, levaram minha bolsa, meus documentos. Na semana que eu ia operar, quer dizer, tava identidade, carteira do plano, e eu já estava com a cabeça já um pouco quente, porque tinha também que conseguir o dinheiro do anestesista, na época era cerca de R$ 1.500, e ainda não tinha conseguido dinheiro para resolver a questão do anestesista, e ainda tinha perdido o documento, ia ter que correr para tirar documento, porque na outra semana ia operar, e a carteirinha do plano, enfim, várias situações adversas aconteceram, né? Eu já estava tensa por conta da cirurgia, doença, e ainda aconteceu isso. E foi muito difícil, foi complicado, mas graças a Deus deu tudo certo. E voltando a falar da minha tia, né, que foi diagnosticada com câncer de mama, e graças a esse diagnóstico de câncer de mama, né, que me atentou a investigar mais a fundo esse nódulo que eu tinha no peito, na mama, ela também fez o tratamento de câncer de mama, ela fez sessões de radioterapia. Como ela era hipertensa, diabética, já tinha tido infarto, os médicos não acharam viável nem operar, porque o câncer já estava bem avançado, e nem fazer quimioterapia. Então eles só fizeram um tratamento paliativo com sessões de radioterapia. Em 2009, ela veio a falecer, né? E eu fiquei mais uma vez órfã de mãe. No final desse mesmo ano de 2009, eu fui agraciada, abençoada por Deus, de ter sido convocada para o concurso do Ministério da Saúde, né? No INTO, eu sou servidora federal. E eu fui convocada em novembro de 2009, né? Era uma das orações que a minha tia fazia muito, de eu passar, minha tia Deolinda de Castro, ela fazia muito essas orações de eu conseguir passar no concurso público. E eu passei, fui chamada, fui convocada, mas ao chegar lá para tomar posse, né, durante a inspeção de saúde, eu relatei, né, que eu tinha tido câncer de mama, e logo que eu falei com o médico que estava fazendo a inspeção de saúde, ele me deu como inapta. Disse que eu precisava levar um laudo do médico que estava me acompanhando para poder me liberar. Então eu fui nesse dia para tomar posse, não tomei posse. No dia seguinte tive que procurar o médico oncologista que fazia o meu acompanhamento na época, para pegar esse laudo e poder tomar posse. Peguei o laudo com o médico e retornei no dia seguinte para poder tomar posse. Chegando lá, quando eu apresentei o laudo com o nome do médico, quando ele olhou, doutor Paladino, não conheço, trabalho com ele. Perfeito, vou te liberar sim, você tá ótima, tá apta sim. E graças a Deus eu pude tomar posse desse concurso. Bom, em 2010 eu concluí a minha graduação de enfermagem, né? Concluí minha faculdade, meu sonho, graças a Deus, e também me casei no ano de 2010. Final de novembro, 28 de novembro de 2010, eu me casei. Consegui realizar esse sonho, graças a Deus. Bom, em 2011, perto de completar um ano de casada, eu descobri que estava grávida e fazendo uso do tamoxifeno, né, que é o hormônio que eu deveria estar usando durante 5 anos. Então, quer dizer, eu comecei a usar em 2008, 2009, 2010, 2011, só tinha 3 anos. Eu precisava dar continuidade com o medicamento que provoca uma má formação fetal. Então, eu procurei meu oncologista novamente, ele pediu para suspender, ele não, o mais importante agora no momento é a sua gestação, a gente suspende e vai acompanhando direitinho. Assim, graças a Deus eu tive uma gravidez, uma gestação muito tranquila.
mas sempre apreensiva em todos os exames de pré-natal que eu ia fazer, né? Por conta dessa questão da preocupação com a má formação fetal. E em 2012 o Marcos Vinícius nasceu, 5 de junho de 2012, e nasceu, graças a Deus, normal, sem nenhuma má formação, uma criança perfeita, graças a Deus. Então é isso, eu permaneço fazendo acompanhamento médico anual, porque foi um câncer muito agressivo, foi um câncer que deu dentro do ducto mamário, por isso que eu perdi a mama toda, todo o ducto mamário onde passa o leite materno, ele estava tomado por microcalcificações e não tinha como só tentar retirar só as microcalcificações. Tive infelizmente que perder a mama esquerda toda. Então, por ter sido um câncer muito agressivo, eu continuo, mesmo após 14 anos de eu ter adoecido, eu continuo fazendo o acompanhamento anual. E agora, estou grávida do meu segundo filho. Arthur Henrique, tá vindo aí. Então, um versículo que me ajudou muito, que está em Jeremias, capítulo 32, versículo 27, que Deus diz: acaso haveria algo demasiadamente difícil para mim? Não há, né? Não há impossível para Deus. Não há nada demasiadamente impossível para Ele. E não há nada demasiadamente impossível para você. Precisa ter fé, precisa confiar, precisa determinar. A cura começa dentro de você. Começa aqui na sua mente. O que pensar? Pensar em coisas boas, pensar em tudo aquilo que você já planejou de bom para a sua vida. Em ver seus filhos, em ver seu neto, em casar, em se formar, pensar em coisas boas. Por mais que a situação seja adversa, por mais que tudo esteja desmoronando ao seu redor, é ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É determinar a sua cura, determinar que esse mal que está assolando a sua vida, ele vai ser dissipado, ele vai ser arrancado da sua vida. Assim como eu determinei, se efetuará. Então determina a sua cura, determina a mudança de situação na sua vida. Que Deus é o Deus do impossível e Ele vai fazer na sua vida.